Fala, rapaziada do Legado Zulino, né? Você também amigo, aí torcedor de outros clubes. Terminou o Clube do Remo 1, Ipiranga de Erechim 0. Eu quero saber cadê os amantes aí do Showa, né? E o Showa joga muito, né? Cadê os amantes do Cariús? Se é que existem, né? Duvido muito que existam aí. Não jogaram nada hoje, né? Aliás, ninguém no Ipiranga jogou bem hoje. Ipiranga foi o resultado de 1 a 0. Vamos ser honestos. A gente sempre critica aqui quando o Remo empata ou perde algum jogo, né? E fala que foi injusto o resultado, porque o Remo merecia ter perdido ou merecia ter empatado. Mas hoje, o Remo merecia ter vencido essa partida por pelo menos 2 gols de diferença. Porque o Remo criou diversas oportunidades, atacou a equipe do Ipiranga com organização. O que eu já vinha falando desse time do Rodrigo Santana. Foi um time organizado hoje em campo. E soma aí seu 10º ponto na competição. O que, na minha opinião, né, credencia o Remo a ficar um pouco mais distante da zona de rebaixamento. Porque a gente sabe, né, que as coisas aí na zona de rebaixamento são bem complicadas. Quando você entra na zona de rebaixamento para sair, meu amigo, é difícil, é difícil. A gente viu ano passado que a nossa situação ela foi bem complicada nessa competição. Estamos na 9ª rodada, vamos para a 10ª rodada, chegamos na metade da competição. E o Clube do Remo tem a metade dos pontos necessários para a permanência. Então o Remo precisa somar, basicamente, mas pelo menos 21 pontos, né? Ou pelo menos, aí, o Remo precisa somar nesses 10 próximos jogos, pelo menos mais 11 ou 12 pontos para se manter. Para se classificar, vai ter que somar 21 pontos. Vai ter que vencer 7 de 10 partidas. Isso é possível? Não vou dizer que é impossível. Mas pro Clube do Remo é possível? Aí fica bem complicado, né? Fica bem complicado, que eu vou ficar iludindo você aqui sobre isso. Porque o Remo chegaria a 31 pontos. E 31 pontos é uma pontuação que um clube aí vai se classificar tranquilamente. O Remo vai precisar de ter uma sequência para poder chegar nessa pontuação. Eu acho que 6 jogos dos 10 dá para vencer. Dá para vencer e aí você empata de 4 mais 2 jogos aí. É uma margem de derrotas bem pequena, né? E pro Clube do Remo, que chegou na 9ª rodada com 3 vitórias, é bem complicado, né? Mas eu quero aqui falar para vocês que há uma esperança de mudança de ares. Por quê? O Remo hoje jogou bem. O Remo hoje teve jogadores individualmente se destacando. Para mim, o maior deles, o Diogo Batista, o lateral direito, que jogou muita bola hoje. Aliás, desde o último jogo contra o São Bernardo, ele vem jogando bem, ele vem se destacando. Tivemos também aí, né, o destaque também, na minha opinião, do Ítalo, que no primeiro tempo foi o melhor jogador do Clube do Remo em campo. As melhores situações de gols foram o Ítalo que criou. Inclusive ele faz o gol numa bela jogada do Diogo Batista ali, que acredita na jogada, né? Ele cruza a bola na medida e o Ítalo faz um 1 a 0. O Remo teve chances ainda para fazer o segundo ainda no primeiro tempo, mas esbarrou aí no bom goleiro do Ipiranga, né? E também, óbvio, na falta de pontaria dos jogadores do Clube do Remo, que a gente já vem criticando aqui há um bom tempo. Isso aqui a gente já vem falando, né, sobre essa falta de pontaria dos jogadores do Remo. O segundo tempo, muita gente achou que o Remo ia ficar com o resultado debaixo do braço, se defendendo, muito pelo contrário. O Remo foi para cima, tentou fazer o segundo gol, inclusive ficou bem próximo de fazer o segundo gol, né? E o Kelvin perdeu debaixo da trave, era só ele ajeitar o corpo, colocar o peito na direção da bola, que a bola ia entrar para dentro do gol. Ele não teve a mínima capacidade para fazer isso. Ele já mostrou aquilo que a gente vem vendo há um bom tempo, desde quando o Kelvin foi contratado, desde quando ele pisou pela primeira vez no gramado com a camisa do Clube do Remo. Um jogador incapaz de vestir essa camisa. Ao lado dele, o irmão dele, o Ribamar. A gente já está cansado de falar isso. A gente está cansado de ficar repetindo a mesma coisa. Eu não sei se o Rodrigo Santana faz isso por falta de peças, por falta de opções, ou porque se tem alguém de cima do Rodrigo Santana que fica insistindo para que esses caras entrem em campo. Porque não tem a mínima condição da gente entender por que Kelvin e Ribamar tem tantas oportunidades. E todo jogo eles entram e não fazem bosta nenhuma. Quando não, prejudicam, perdendo gols. Porque se você não sabe, o saldo do Remo é -5. O saldo do Remo é -5. Então, se o Remo empatar com algum time na última rodada, o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, o segundo critério é o saldo de gols. Então, fica bem complicado para disputar alguma coisa com o saldo de gols. E tendo Kelvin e Ribamar no elenco.
Entrando todo jogo. Todo jogo essas bustemas entram em campo. As duas. Todo jogo. Eu me desanimo. Eu confesso pra você aqui. Eu tava feliz com o resultado. O Remo jogando bem. Contente. Assistindo o jogo. Né? Um pouco mais aliviado. Porque a gente olha assim. Vê o Remo mostrando um futebol decente. Mas quando a gente vê o cara levantando a placa pra trocar o jogador. E vê Kelvin Ribamar em campo. Eu não sei você que tá em casa. Mas eu fico desanimado. A minha vontade é de ligar a TV. Só que como o Remo não tava jogando bem, eu falei, não é possível que essas imundícies vão atrapalhar hoje e vão fazer com que a gente não ganhe esse jogo hoje. Porque o Ipiranga, eu até mandei mensagem no grupo dos membros. Acho que tava com 35 minutos, o Ipiranga já não queria mais nada, gente. O Ipiranga tinha entregado, ó, toma Remo, toma essa vitória aí. A gente não vai brigar mais nem pelo empate. Ipiranga não agrediu mais o Remo e precisando do resultado. O Marcelo Rangel não fez uma defesa no jogo. Muito também por mérito da zaga do Remo, que estava bem postada. Que hoje o Rafael Castro, e teve um torcedor que falou uma coisa muito interessante na live, né? Teve um torcedor que falou uma coisa muito interessante na live intervalo, que foi justamente a questão de você contratar um jogador que está se destacando na Série D, e ao invés de contratar um refúgio que está na Série B. Porque quando você contrata um destaque da Série D, por exemplo, que é o caso do Rafael Castro, ele já chega e já joga. O único trabalho que o Remo tem é de colocar o cara no bid. Quando você contrata um refúgio que não vem jogando na Série B do Campeonato Brasileiro, o cara tem que se condicionar fisicamente. Sabe lá quando o cara vai entrar em campo. O Rafael Castro chegou, foi titular e pra mim não tem que sair do time. Se o Rodrigo Santana quiser colocar o Liger no time titular, vai ter que sacar o João Afonso. Não tem que sacar o Rafael Castro nem o Bispo, que são os dois jogadores ali que estão jogando muito bem na defesa. Rafael Castro de um lado e o Bispo do outro. Se tem que tirar alguém, vai ter que tirar o João Afonso, que pra mim hoje também não foi mal na defesa. Tá? Então deixa o Lixa no banco. O time que tá ganhando não se mexe. E aí, a gente consegue uma vitória, como eu disse pra vocês, 10º colocado agora. O Remo pode ser ultrapassado amanhã pelo ABC e pelo Náutico. As duas equipes jogam ainda na rodada, né? Mas fica distante ali da zona de rebaixamento, o que nesse momento é a briga do clube do Remo. Se vencer o ABC no próximo segunda-feira, né? Aí o Remo entra na briga pelo G8 da competição, matematicamente falando. Tá? Se vencer o ABC, por quê? Porque o Remo vai ter um jogo contra o Ferroviário em casa, totalmente viável de vitória. Então, se ganhar o ABC, que é mais difícil no momento, né? Vencer o ABC lá fora, o Remo nunca ganhou lá, pode, quem sabe, ganhar o Ferroviário e quem sabe, depois de uma vitória contra o Ferroviário, já entrar no G8 da competição. Porque a distância do Remo hoje pro G8 é apenas 4 pontos e tá todo mundo ali embolado. A diferença dos times que estão no G8 é bem pequena. Tirando o Atlético e pra mim o Botafogo, que já se distanciaram, os outros estão todos com uma distância viável. Sobre notas e análises, né, gente? Vamos lá para as notas e análises. Marcelo Rangel. Não fez nenhuma defesa hoje, vai ficar com uma nota 8, tá? Participou, graças a Deus, pouco do jogo, né? Isso mostra que o Remo jogou bem. Lateral direita, o Diogo Batista, nota 10. Não tem nem o que falar. Jogou muita bola. E a entrega dele em campo, o torcedor do clube do Remo quer ver isso. O torcedor do clube do Remo que paga o ingresso, que paga 40 conto pra ficar no sol quente e pegar chuva, ele quer ver no mínimo isso. Quer ver raça em campo. Jogador dando carrinho na bola, voltando pra marcar e preocupado com o resultado. Teve um lance que ele ganha uma bola lá no campo de ataque do Ipiranga. Ele vibra com o torcedor que tava lá e o torcedor vibrou junto com ele. Torceu junto com ele. E é isso que a gente quer esse tipo de atitude aí. Porque quando não vai na qualidade, irmão, vai na raça, vai na vontade. E isso é o mínimo que a gente exige dos jogadores que vestem essa camisa gloriosa aqui. O trio de zaga, né? Na minha opinião, vou dar 9 pros três aí. Por quê? Porque foram muito bem. Tiveram ali algumas falhas. O Bispo, né? O próprio João Afonso. E também o Renan Castro, né? Rafael Castro, né? Renan Castro é aquele lateral esquerdo que passou pelo Remo. O Rafael Castro, mas falhar, todo mundo falha, né? Os caras não falharam, não sofreu gol, então nota 9 pros três. Lateral esquerdo do Raimar, muito apagado hoje no jogo, pareceu pouco, mas se preocupou um pouco com a marcação, nota 8. Meio de campo, Curuá. Primeiro tempo, pra mim, o Curuá fez uma partida muito ruim mesmo. Ele não estava marcando ninguém. No segundo tempo, quando ele se encaixou com o time, o Remo dominou o jogo, dominou o meio de campo. Porque se o Ipiranga tinha um pouco de espaço no primeiro tempo, era graças à falta de encaixe do Curuá no meio de campo. No segundo tempo, o Curuá conseguiu
se encaixar com o time. E aí o Ipiranga já não fez mais nada, porque o Remo dominava sempre e a segunda bola estava no pé do Remo. Então pro Curuá uma nota 7. O Jadson, mais uma vez, né, craque desse time aí, um jogador diferenciado. Se o Remo, se Deus quiser, né, subir para a Série B, esse menino tem que estar no elenco do ano que vem. Tem que estar no elenco do ano que vem. Se o Remo subir para a Série B, porque ele é um jogador que, assim, é absurdo que esse menino joga, cara. Assim, é um dos melhores jogadores que vestiram a camisa do Remo nesses últimos anos aí. O Pavani, melhorou muito o Pavani também, depois que o Rodrigo Santana chegou. O Pavani conseguiu mostrar um bom futebol. Não é mais aquele cara preguiçoso dentro de campo, ele tá atento, vem distribuindo o jogo. Hoje jogou muito bem, nota 9 pro Pavani. O Ítalo fez o gol, né? O primeiro tempo do Ítalo foi muito bom, ele foi muito participativo. No segundo tempo ele sumiu, né? Sumiu, e aí até entrou a íngua do Ribamar em campo. Então, pro Ítalo aí, pelo gol, né? Uma nota 9. O Marco Antônio, pra mim, poderia. A gente espera sempre mais do Marco Antônio, né? Ele já mostrou que ele tem essa qualidade. E no primeiro tempo ele participou. No segundo tempo ele subiu também. Pro Marco Antônio aí, uma nota 8,5. Entrou, né, as duas ruindades, que eu não vou poupar o meu tempo e o seu tempo também para falar dessas duas broas místicas aí. O Remo venceu, eu não quero me estressar aqui. Entrou também, né, o Matheus Anjos, que até fez umas jogadas interessantes, mas a nossa crítica do Matheus Anjos é uma só. Ele parece que tá todo o tempo desligado, né? Ele parece que tá todo o tempo em outro mundo, numa outra dimensão. Ele não tá jogando, parece que ele não tá nunca jogando no time do Remo, parece que ele tá jogando em outro time. E se ele não se espertar, ele nunca vai ser titular nesse time do Remo, porque futebol para ser titular ele tem. Não tem nenhum meio campo que tenha a qualidade do Matheus Anjos. Mas é uma preguiça, sabe? É uma falta de interesse, que parece que ele não tem, sabe? Então nota 6 aí pro Matheus Anjos. E bom, gente, se entrou mais alguém no jogo aí, não anotei aqui também, não lembro. Se entrou mais alguém, você deixa no comentário aí, dá sua nota também, tá? E se entrou mais alguém aqui de pouca relevância. Então, meus amigos, Clube do Remo, 1-0, boa vitória do Leão Azul. A melhor partida do Remo na competição, apesar de ter vencido por 1-0, foi a melhor partida do Remo. O Remo já tinha jogado muito bem contra o São Bernardo, perdeu o jogo, né? E a derrota aí, ela faz parte. Infelizmente foi uma derrota dolorosa, porque a gente jogou muito bem aquele jogo, mesmo com o campo encharcado como estava. Hoje jogou bem, fez o dever de casa, venceu. E agora tem um jogo complicado fora de casa contra um adversário direto. Né? O adversário do Clube do Remo é um adversário direto, não há briga ali ou por G8 ou por rebaixamento, que é o ABC. Então, meus amigos, o jogo de segunda-feira que vem, o Remo tem que estar mais preparado do que estava para isso. Se jogar como jogou hoje, pode, quem sabe, até vencê-la no Frasqueirão. Mas precisa de treinamento, de concentração. Esperamos que o Rodrigo Santana dê essa resposta positiva pra gente. Se você gostou do jogo, deixa no comentário aí, deixa seu like também nesse vídeo. Um ótimo final de semana. Que semana boa que a gente vai ter, né? Vitória do Leão Azul aí, pra gente comentar aí até soluções para esse time. Então deixa seu like aí também, é muito importante. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.